Estamos ao vivo. Uma ótima noite a todos vocês. Ótima noite. Viviane, pela terceira vez estamos fazendo uma live aqui. Isso é muito bem-vinda, porque das outras vezes o pessoal gostou bastante, houve bastante perguntas, né, durante a live. Esperamos que hoje, novamente, tenha bastante perguntas, as pessoas se sintam bem à vontade, bem à vontade para perguntar. Viviane trabalha como coordenadora pedagógica em uma escola, né, uma escola confessional. E das outras lives, para mim, foi muito bacana, um papo muito interessante, né? E hoje, com certeza, não será diferente. Viviane, seja muito bem-vinda. Boa noite a Boa todos que já noite. estão aqui online. Caso você goste dos temas aqui do canal, já peço que você compartilhe essa live, curta o vídeo, se inscreva no canal. Estou incentivando a Viviane a criar um canal aí para que ela poste, assim, nem que seja uns vídeos de 2, 3 minutos, e que compartilhe conhecimento, né? Quanto a gente compartilha conhecimento, nós ajudamos outras pessoas, mesmo sem conhecer, sem saber, mas às vezes uma frase, uma atitude pode ajudar muitas pessoas. Viviane, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Uma ótima noite, feliz sábado. Feliz sábado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer. Eu que agradeço. E vamos lá. Boa noite para todos aí. Excelente noite. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre habilidades sociais. Nós ouvimos falar sobre algumas habilidades que o ser humano precisa ter, né? O famoso jogo de cintura, como lidar em algumas situações, em situações que às vezes nos acontecem pela primeira vez, e geralmente quando acontece pela primeira vez, se torna uma dificuldade, porque nós não temos nenhuma referência, né, de como agir naquela situação. Mas eu sei que você preparou um material específico, olha que bacana. Obrigado aí pela intenção, né, de preparar, pela dedicação de preparar o material para poder compartilhar o conhecimento. Por favor, fala para a gente o que são as habilidades sociais. Tá certo. Eu vou compartilhar aqui a tela, mas antes da gente entrar no assunto de habilidades sociais, é importante dizer que habilidades são aprendidas. Então, são comportamentos que podem ser aprendidos. E ela vai dando para a gente capacidade de executar determinadas tarefas, determinadas ações, né? E é através dessas habilidades que nós vamos ganhando vamos ganhando outras habilidades, outras competências, nos tornando capazes de executar outras tarefas. Nesse sentido, as habilidades sociais é aquilo que a gente aprende em relação ao comportamento social. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aí durante os próximos minutos. Vou compartilhar a tela. Isso. Pessoal, enquanto a Viviane está preparando ali, depois que vocês ouvirem o que ela tem a dizer, haverá um momento para que sejam feitas perguntas, né? E todas as perguntas são muito bem-vindas. Fique à vontade, Viviane. Então, vamos lá. Viktor Frankl foi um psicólogo, psiquiatra, um médico psiquiatra, né? Psicólogo também. E ele escreveu isso aí. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E se você não puder transformar a situação, transforme-se. Aprenda com ela, faça alguma coisa, mude-se em relação às coisas que tem ao seu redor. E é bem isso aí mesmo, né? É a capacidade que a gente tem, as habilidades sociais, as capacidades que a gente tem de interagir no mundo, de estar aí frente às outras pessoas e como se sair bem.
uma definição das habilidades sociais. Esses estudiosos aí, Delprete e Delprete, é um casal, e eles estudam há bastante tempo habilidades sociais, é deles esse termo, habilidades sociais, e ele diz que as diferentes classes de comportamentos do repertório do indivíduo para lidar com a maneira adequada com as demandas das situações interpessoais. Eles ampliam um pouquinho desse conhecimento, dizendo que é aquilo que a gente usa para lidar bem com as outras pessoas, mas que a gente usa também para lidar bem com a gente mesmo. Uma explicação rápida aí sobre o que é a habilidade social. Cada situação cotidiana, cada situação que a gente vive, vai despertar na gente o pensamento, a cognição, é como a gente interpreta aquilo que está vivendo, a emoção, como a gente sente, e a resposta, né? Que é o que a gente vai fazer frente àquilo que está acontecendo. A resposta é a nossa reação àquilo que está acontecendo ali, o nosso comportamento. As situações do cotidiano nos dão, então, as demandas e as reações. E é esse conjunto de coisas que a gente chama de habilidades, né? Essas respostas àquilo que nos acontece nas demandas do dia a dia. Elas, como eu disse lá no comecinho, elas podem ser aprendidas, elas têm diversas classes, e daí os autores, cada grupo vai dividir de uma forma diferente, mas em termos gerais, são essas as habilidades, né? Estão relacionadas à automonitoria, aquelas habilidades que têm a relação comigo mesmo, a comunicação, civilidade, trabalho, empatia, assertivas, direito e cidadania, e a expressão do sentimento positivo. Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, de cada uma delas, e aí a gente passa para aquela parte das perguntas. Automonitoramento, aquela habilidade que a gente tem de observar, de falar o que está sentindo, de interpretar os pensamentos, os sentimentos, o nosso comportamento diante das situações, das pessoas, daquilo que nos acontece no dia a dia. É o olhar no espelho mesmo, olhar para dentro de mim e saber o que está acontecendo comigo. E eu acho que essa é uma das capacidades mais difíceis, porque é fácil a gente entender o que acontece com as outras pessoas, ou pelo menos a gente tentar julgar o que acontece com as outras pessoas. Mas eu olhar para mim e eu pensar, olha, isso está me provocando raiva, e por que está provocando raiva? E como é que eu vou me comportar diante dessa situação? Isso está me provocando um desgaste, eu estou ficando emocionalmente mais cansado, irritado diante disso por conta dessa situação que eu estou vivendo. Isso é difícil. E é um momento assim que a gente precisa aprender a se observar, até para poder pedir ajuda. Porque se eu me observo, começo a perceber o que está acontecendo comigo, sou capaz de perceber que tem alguma coisa errada acontecendo comigo, eu também posso buscar ajuda, seja dos meus amigos, da minha família, de um profissional. Eu posso dizer para alguém, olha, eu não estou bem, não consigo sair dessa sozinho e eu preciso da sua ajuda de alguma forma. A próxima habilidade, ela tem a ver com a comunicação, de uma forma geral, e também ela está muito ligada ao trabalho, a coordenação de grupo, a falar em público, a capacidade de resolver problemas, mediar conflitos, tomar decisão. Você está ali participando, se envolvendo, ouvindo a opinião do outro, respeitando a opinião do outro, sabendo trocar as informações e desenvolvendo um trabalho, sem que, para isso, ninguém precise ficar de fora. Todos envolvidos e participando da mesma forma. A próxima... Ixi, eu não sei o que eu fiz aqui, mas vamos lá. Dizer, por favor,
agradecer, apresentar, cumprimentar, despedir, são as que a gente chama de civilidade. A gente vai aprendendo lá na escola, nos primeiros anos escolares, as chaves da cortesia, por favor, obrigado, né? Quando a gente se apresenta para as pessoas, quando a gente vai no dia a dia, ganha algum presente, agradecer, a gente vai ensinando e falando isso para as crianças, né? São habilidades sociais também, e elas têm a ver aí com a civilidade. Habilidades assertivas. Esse aqui é um outro ponto muito importante. Direito e cidadania. Manifestar opinião, concordar, discordar, fazer, aceitar ou recusar pedidos, desculpar-se, interagir, estabelecer um relacionamento afetivo, encerrar um relacionamento, expressar a raiva da maneira adequada, na medida adequada, com a pessoa adequada, interagir com as autoridades, lidar com as críticas que a gente recebe. Talvez esse aqui que tenha mais a ver com o relacionamento direto em si, né? Na nossa relação com as outras pessoas. É aquilo que eu respeitar o limite que é do outro, eu discordar da pessoa sem desrespeitá-la de alguma forma. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Um desrespeito muito grande à opinião das pessoas. Enquanto é só opinião, ok, posso concordar, posso discordar, mas parece que hoje em dia é proibido ter opiniões diferentes, né? Como se você colocasse juízo de valor sobre a opinião das outras pessoas, então, porque ela tem aquela opinião, ela presta ou ela não presta. Então, é uma das habilidades que a gente vê muito em falta. E ela começa a ser desenvolvida quando? Desde pequeno, em todas as relações que a pessoa tem, né? Das familiares, na escola, à medida que vai crescendo, no trabalho, a gente tem que aprender a se colocar de uma maneira assertiva, pontual, e também concordar ou discordar das outras pessoas. Nessa questão da assertiva aqui, eu coloquei essa outra tela, que como que a gente lida com os problemas, né? A gente tem ali uma atitude agressiva, passiva ou assertiva. Isso é mais para a gente pensar. Se eu sou agressivo, eu quero dominar o outro, eu vou brigar, eu vou gritar, eu vou falar alto, eu vou ser autoritário, então o outro acaba fazendo aquilo que eu quero. Eu ganho, entre aspas, a discussão e o outro, ele é subjugado. Eu saio ganhando, alguém sai perdendo, mas para mim está tudo bem, mas isso acontece de maneira agressiva. Se eu vou para o outro extremo, reajo de uma maneira passiva, né? Eu vou ser submisso ao outro, aceitando sempre, você sempre passivo diante daquilo que acontece, vou dizer sempre sim, vou evitar o conflito, os outros são sempre superiores, os outros é que mandam, eu não tenho opinião, a minha opinião sempre é deixada de lado, sou eu que vou abrir mão. É uma atitude passiva. Então, o outro se sai bem, mas eu acabo trazendo para mim a tristeza, os problemas, absorvendo tudo isso, isso fica guardado lá dentro de alguma forma, né? E não raramente se transforma em algum tipo de doença, de problema. Então, nenhuma atitude agressiva em que eu vou subjugar o outro, nem passiva, que eu vou ser submisso ao outro. Qual que é a atitude correta? A atitude do equilíbrio. E o nome dela é assertiva. É uma atitude de confiança, clara, objetiva, que tem uma postura adequada, né? Eu vou dizer para o outro que eu concordo, que eu não concordo, que eu posso fazer, que eu não posso fazer, mas de uma maneira respeitosa, adequada, autêntica, coerente, em que eu não estou nem subjugando o outro, nem deixando que ele me domine, né, ou me subjugue de alguma forma.
Empatia, né? Os sentimentos, refletir o sentimento, expressar apoio. A gente ouve bastante falar de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Aí o desenho é bem sugestivo, né? De colocar o sapato do outro, tentar enxergar a maneira que o outro está enxergando as coisas, capacidade de compreender o que alguém pensa e sente de uma determinada demanda afetiva ou de uma determinada situação, colocando adequadamente a compreensão de tal sentimento. Não é porque o outro pensa diferente que ele está necessariamente errado. Então, é a minha capacidade de tentar entender aquilo que o outro está dizendo, me colocando no lugar do outro, ou pelo menos tentando entender as coisas do outro ponto de vista. Isso ajuda para que a comunicação seja mais efetiva. E por último, aí a expressão do sentimento positivo. Fazer amizade, solidariedade, cultivar o amor, expressar o apreço pelas pessoas, né? Tudo isso faz parte das habilidades sociais. Perfeito. Foi muito rápido? Deu para entender? Deu para É só entender para dar um perfeitamente. panorama geral para aquilo que a gente vai conversar, né? Claro, Para que fiz as pessoas possam alguns entender o apontamentos assunto. aqui. Vamos cumprimentar aqui as pessoas, né? Eu cumprimentei aqui no chat, mas nós estamos aqui com a Julie, com a Aldineia, com a Maura Santos, com o Clebson Gonzaga, que já fez live aqui comigo também. Legal. Eu achei bastante interessante. Eu fiz alguns apontamentos, Viviane, principalmente no primeiro item que você falou, e de fato é o mais difícil, né, de se identificar, porque geralmente as pessoas não olham para si. Elas se olham no espelho todos os dias, mas elas não conseguem enxergar lá dentro quem eu estou vendo. Então, ter essa sensibilidade, pegando o último que você colocou, essa empatia para com as pessoas, e fazendo analogia com o primeiro, quem eu estou vendo aí? Será que eu estou sendo empático com essa pessoa que eu estou vendo na minha frente, no espelho? Outro ponto que eu coloquei aqui, como treinar essa habilidade, né? Porque você mencionou que era possível treinar essas habilidades, e é tudo muito bacana, porque envolve absolutamente tudo, né? Nosso relacionamento com os amigos, no trabalho, com os filhos, com a família. Sim. E você falou sobre como que eu identifico, né? Coloquei aqui um gatilho, inteligência emocional. A Júlia está comentando o seguinte aqui: eu me considero assertiva, mas com um toque das outras características. Tem que ter, né, um pouco de cada característica. Ela pergunta se é possível ser 100% de uma única forma, ou assertiva, ou passiva, ou o primeiro era Agressivo. agressiva, né? Tem como ser 100% de um desses itens aí? Creio que seja a primeira pergunta que temos aqui. Pessoal, podem Então, fazer perguntas, tá? vamos lá, a pergunta da Julie primeiro, depois eu resgato as suas ali. Eu acho que é coisas que a gente vai aprendendo. Então, a gente... É difícil dizer, a gente escolhe ser, mas passa pela decisão. A gente já falou, quando a gente falou dos hábitos, quando a gente falou daquela live do amor também, né? É a decisão daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero ser. Então, eu escolho conscientemente me comportar de determinada maneira em determinadas situações. E eu vou aprendendo a fazer isso. Eu vou aprendendo a me comunicar melhor. Claro, todo mundo tem um pouco de tudo. E a maneira assertiva é uma mistura equilibrada das duas coisas, né? O assertivo, ele nem vai falar sim para todo mundo, nem não para todo mundo. Ele vai dar uma resposta coerente, equilibrada. Ele vai falar não, mas ele vai falar não de uma maneira respeitosa, de uma maneira
que possa ser compreendida, né? De uma maneira empática, então, simpática até, diferente do agressivo, que impõe uma ordem, até o assertivo, quando ele pede alguma coisa, é diferente, ele não impõe, ele pede, e a gente vai aprendendo com isso. Então, a primeira parte da resposta dela é sim, a gente é um pouco de cada coisa. E também a gente vai se tornando mais determinadas coisas à medida que a gente vai treinando. Então, se eu treino mais as minhas respostas assertivas, se eu penso sobre elas, quanto mais eu me conheço, eu sei como é que o que desperta em mim os sentimentos de raiva, de nervoso, ou a tranquilidade. Eu estou percebendo que eu estou ficando nervosa em determinada situação, então eu tenho como agir para que na hora que eu tenha que responder, que falar, que interagir com as pessoas, eu não esteja extremamente nervoso, extremamente irritado e dê uma resposta grosseira, por exemplo, né? Então, é nessa parte que entra aí o treinamento das habilidades sociais. Tem coaches, treinamentos mesmo desenvolvidos por consultorias e tudo, tem livros, mas tudo vai girar mesmo em torno do autoconhecimento, né? Eu me conhecer, saber como é que eu reajo diante das situações, de repente ali fazer uma boa terapia, procurar ajuda de um profissional, para que eu possa aprender a lidar com as outras pessoas. Mas para isso eu tenho que estar disposto a olhar para mim. E aí é como você falou, né? Eu não posso nem ser displicente comigo, não me ver de forma alguma, nem complacente, né? Passar a mão na minha própria cabeça e perdoar todos os meus erros e criticar os erros dos outros, né? Eu preciso também reagir comigo mesmo de uma maneira equilibrada. Vamos colocar assim, pensar sobre os meus pensamentos, pensar sobre os meus sentimentos, olhar para dentro de mim e entender que eu sou uma pessoa dotada de qualidades, talentos, capacidades que foram dados por Deus, né? Ele me criou assim, mas eu sou uma pessoa também que vivo no mundo pecaminoso, tenho os meus defeitos, os meus pecados, os meus problemas que precisam ser corrigidos. Então, olhar para mim de uma maneira madura, consciente, equilibrada, é saber que esse caminho eu preciso melhorar e eu vou trabalhar para que isso aconteça. Viviane, alguns comentários bem bacanas aqui. A Violi está agradecendo pela resposta. Tem uma moça chamada Dani Rodrigues, talvez você a conheça. Ela coloca o seguinte: acho que a terapia deveria ser um direito garantido e obrigatório. Eu também. Principalmente no momento, né, que nós vivemos, mas alguns comentários, embora no decorrer da nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, nós consigamos identificar algumas coisas, mas parece que isso passa. Eu gostaria de fazer um breve comentário, e depois você comenta em cima. Se alguém tiver algum comentário também aqui no chat, fique à vontade. E eu vou pegar um texto bíblico, palavras de Jesus, quando ele foi perguntado: mas qual o maior dos mandamentos? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Perfeito. Como eu me amo? E aí entra aquilo que nós estávamos falando, né? Como eu me amo? Porque da forma como eu me amo, é a forma que eu vou enxergar as pessoas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que nós precisamos aprender a dizer não. E o não, assim, de forma como você colocou, né? De forma educada, assertiva, sem ofender. O que as pessoas precisam entender, e falando também de algo que já foi comentado aqui, é que nós precisamos aceitar o que as pessoas pensam e quando elas nos dizem não. Você pode fazer isso para mim?
Nesse momento, não. Só que o que acontece quando nós ouvimos não? Nós falamos, olha, muito obrigado, eu entendo, porque, puxa, você deve estar muito ocupado. É assim que acontece? Não. Infelizmente, não. Porque nós não estamos habituados a ouvir não. Isso começa lá na infância. Lá na infância. No período em que nós recebemos os jovens, né? Recebem tudo na mão. Eu quero fazer isso, vamos fazer. Eu quero fazer isso, vamos fazer. No primeiro não, ele não sabe lidar com essa situação. Se tornam adultos assim, que não conseguem ser frustrados. A frustração transforma essa pessoa em um fracassado para ele naquele momento. Ele não consegue entender que, como nós mencionamos, ele tem outras possibilidades. Existe muito mais possibilidades do que aquele não. Aquele não determina o restante da vida dele, né? Você concorda com isso, Viviane? Eu acho assim, falta aquela questão dos limites lá na educação, que é quando a gente diz os nãos, né? As famílias, elas se sentem culpadas porque trabalham demais, estão sempre fora, né? Não tem aquele tempo, acham que não podem negar para a criança aquilo que ela quer, porque se sentiram tristes em algum momento que não tiveram o que queriam, né? Isso aí, em termos de... A gente vê isso acontecendo. E aí, o que acontece? Ninguém diz não. E o primeiro não que ela escuta, ela vai reagir de alguma forma. Se nessa reação ela consegue o que ela quer, tem aquela manha que a gente conhece, de se jogar no chão, de gritar, de chorar, de espernear, porque assim ela consegue. Então faz o pai e a mãe ali passar uma certa vergonha e acaba conseguindo o que ela quer, e aí isso vai se intensificando. Que tipo de adulto vai se tornar esse? Aquele que acha que todo mundo tem que fazer aquilo que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, e a vida não é assim. Por outro lado, aquele que só ouve o não também, e tem que sempre abrir mão de tudo, e sempre esperar, e nunca tem nada para ele é igualmente prejudicado. Né? Ele passa a não ter desejos, não ter sonhos, ele passa a esperar que o outro faça tudo por ele. A se sentir não merecedor, né? Não merecedor, né? Nunca tem, nunca recebe aquilo que quer, então se acostuma a não querer, né? Os extremos, eles são problemáticos. Claro que não tem uma pessoa que seja só o extremo, pode até ter, mas eu acho difícil, porque a vida da gente é cheia de situações, e vamos reagir de diferentes maneiras, em diferentes situações, com as diferentes pessoas, diferentes histórias de vida, e isso vai influenciando naquelas características que nós temos de personalidade. Então, a gente influencia o mundo à nossa volta e o mundo à nossa volta nos influencia, certo? Então, acho que é difícil alguém que seja 100% uma determinada coisa ou de um determinado jeito. Isso aí, se a gente pensar nessas teorias de personalidade, ok? Mas, voltando ali para a questão dos limites, a gente tem que ensinar, dentro dos limites também, a perceber a emoção e o outro, né? O respeito à outra pessoa, aquilo que o outro não gosta, porque aquela criança que é autorizada a fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, e os outros precisam abrir mão, ela não percebe a reação do outro, que deixou alguém triste, que machucou alguém, que vai perceber isso quando? Quando chega lá na escola, que os conflitos começam a aparecer. E alguém, talvez a primeira professora lá, vai ser a primeira pessoa de dizer, não, você está errado. E é onde começam realmente a perceber esse tipo de conflito, porque muitas vezes é o primeiro local de um relacionamento social mais amplo, né? Então, desde pequenos, a gente precisa ensinar a perceber as nossas emoções e as emoções das outras pessoas. E que existe limites e existe
um tempo para conseguir aquilo que a gente quer. Não é dizer não, só não, não é dizer só sim, né? Talvez seja mais como Deus age conosco. Ele diz não, ele diz sim, ou ele diz espere a resposta às nossas orações. Né? É mais ou menos isso. Isso aqui você pode ter agora. Isso aqui tá certo. Isso você precisa agora. Isso aqui não, né? Não é para você, vai te machucar, enfim. Ou isso aqui você vai ter que esperar até o seu aniversário para você ganhar, né? Isso vai ensinando a lidar. São essas pequenas frustrações ou essas pequenas esperas que vão dar à criança essa base emocional que ela precisa. Quem é muito protegido sempre vai sofrer. Aquele que sofre sempre vai sofrer. Aquele que não fala sobre emoção, que fica isolado no canto, que não tem contato com as outras pessoas, vai sofrer. Não vão ser adultos equilibrados emocionalmente ou inteligentes emocionalmente, puxando lá aquele termo que você usou. Tem um comentário, uma pergunta aqui no chat também, do Clemson, que é daquela pessoa que sempre adota a postura da submissão. A pergunta dele é a seguinte: essa postura de submissão pode causar patologias mentais? Ele gostaria de saber. E tem um comentário interessante aqui da Silvani Magnavita. Terapia não é só para o caso de tratar suas feridas, é também para não machucar os outros. É um comentário bem interessante, né? Como saber ter essa percepção, né? Não posso fazer isso porque eu posso magoar. Mas a pergunta aqui, a submissão, né? A posição sempre de submissão, sempre sim, senhor, seja no trabalho, seja no relacionamento homem e mulher abusivo, de um lado ou de outro, sempre sim, sempre sim, sempre sim, pode causar alguma patologia mental? Entendo assim, das coisas que pode causar, por exemplo, a depressão, né? A ansiedade, a depressão. A pessoa vai se achando desmerecedora de amor, de afeto, ela vai perdendo a força vital dela. Então, pode levar, uma das coisas que pode levar à depressão, uma resposta inadequada diante das situações da vida, né? São uma coisa é ligada na outra, vamos colocar assim. Então, digamos que aquela pessoa que já tem uma certa propensão para depressão, se ela entra num ritmo muito submisso, isso pode piorar a situação, né? Agora, também tem outros problemas físicos que a gente transfere. É como se eu tivesse ficar engolindo sapo o tempo inteiro, né? Então, eu vou transferir isso para uma dor de estômago, eu vou transferir isso para uma úlcera, eu vou transferir isso... Uma compulsão por comida. Uma compulsão por comida, né? Então, são problemas físicos e emocionais decorrentes de situações que a gente vive inadequadas, né? Inadequadas em que sentido? Emocionalmente. Pode ser que a pessoa que é submissa o tempo inteiro nem se dê conta de que ela está agindo só assim. Ela está sendo, na cabeça dela, apenas uma pessoa humilde, uma pessoa altruísta, né? Mas ela precisa perceber que isso está trazendo uma carga emocional para ela. E que enquanto ela só dizer sim para os outros, à custa da felicidade dela, à custa do sono dela, à custa da saúde emocional dela, tem uma consequência. Agora, que consequência será essa? É difícil a gente prever, porque a mente das pessoas é uma caixinha de surpresa. A gente, de verdade, não é uma equação exata que diga isso causa aquilo, né? A gente Outras sabe... pessoas terão sempre o mesmo comportamento reiteradas vezes,
na mesma situação. Pode ter um fator aí adicional que vai mudar a atitude daquela pessoa, né? Você está habituado, convive com essas pessoas, elas sempre agem daquela forma, mas você não sabe se houve alguns fatores, outros fatores que vão modificar a atitude, o pensamento, se essa pessoa naquele dia está mais ansiosa ou não. E eu gostaria de fazer uma pergunta de um slide, de um dos slides que você... que eu acho que é algo muito difícil, que todas as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, que é ouvir críticas e lidar com as críticas. Eu creio que essa seja uma das maiores dificuldades do ser humano. Ela só se agrava no período adulto, quando, no decorrer da vida, ele sempre foi, digamos assim, falando de forma clara, ele foi mimado. Seja... às vezes as pessoas são mimadas, filho único, então tem uma criação diferente. Então, quando se ouve críticas, ou pessoas com baixa autoestima, como podemos lidar? Tem um comentário aqui da Flávia Colantônio. Às vezes diz sim, concorda apenas para evitar... Às vezes dizer sim, concordando apenas para evitar o conflito. Eu acho que essa é uma atitude inteligente, né? Tem até um meme em vários lugares, Instagram. Qual o segredo da felicidade, mestre? Não discutir com idiotas. Eu discordo, você tem razão. É um meme, né? Mas eu creio que é mais ou menos aqui como a Flávia colocou, né? Agora, voltando aqui para lidar com críticas. Então, são 2 pontos aí, sobre a questão das críticas. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com o nosso ego. Eu tenho que aprender a lidar com meu senso de estar certo, de superioridade, de achar que eu vou acertar sempre, né? É ruim ouvir uma crítica? É ruim. E qual que é a primeira reação nossa, geralmente? A gente entra na defensiva. A partir do momento que eu entrei na defensiva, eu já não estou mais ouvindo a crítica. Eu estou querendo achar uma justificativa para dizer que eu estou certo naquela maneira como eu agi. Enquanto que, se eu parar e escutar, talvez eu possa compreender que, de fato, eu errei, ou mostrar para a pessoa qual foi o meu ponto de vista ao tomar aquela atitude. É que, na verdade, quando a gente ouve a crítica, é como se ela bloqueasse a nossa capacidade de pensamento sobre aquilo que a gente está ouvindo. E eu entro justamente no embate do ego. É como se a pessoa estivesse querendo me massacrar, vamos colocar assim. Exige uma maturidade muito grande, eu acredito, para que a gente possa aprender a reagir à crítica da mesma jeito que a gente aprende a reagir a um elogio. Eu não posso nem me destruir pela crítica e nem me exacerbar pelo elogio. Eu tenho que pensar. Eu tenho que saber. Tem pessoas que têm essa dificuldade também, não é, Vita? Desculpa te interrompendo, mas tem pessoas que têm dificuldades, inclusive, para ouvir os elogios. Umas porque não aceitam o elogio, acham que não são merecedoras dele, outras porque se engrandecem com aquele elogio, e aí são até arrogantes, né? A expressão que eu ia usar mesmo. Se mostram até arrogantes, né? Diante daquele elogio, porque se acham extremamente superiores. Então, é aquele negócio da gente aprendendo a ouvir o outro, perceber a opinião do outro, porque a crítica, desde que ela seja feita também de uma forma educada, você não precisa também, porque eu vou criticar porque eu vou te ajudar, isso na frente de todo mundo, em alto bom som, gritando, enfim, não é crítica, né? Aí eu estou querendo destruir o outro. Mas a gente
receber a crítica e pensar sobre ela, e pensar assim, será se de fato eu agi da maneira errada e como que eu posso melhorar, traz um ganho para mim. Então, quando eu aprendo a lidar com isso, isso não me destrói mais. É aquele negócio de pegar a pedra e fazer a escada. Né? A pessoa jogou a pedra. Eu posso pegar a pedra e fazer a escada para eu subir. Né? E eu vou fazer isso como? Eu vou aprender a melhorar, a lidar com aquilo. É claro que a gente vai pensar nisso dentro de uma relação também equilibrada. Se eu trabalho com uma pessoa que é desequilibrada, um chefe que é autoritário, que é agressivo, que exige que todos ao redor dele sejam passivos, os comandos, as coisas dele vão sempre ferir os outros, né? Então, o que depender de mim, eu tenho que fazer de forma que seja adequada. Mas a Bíblia diz, o que depender de você, se dê bem com todas as pessoas. Já entendendo que tem algumas pessoas que serão mais difíceis. E quem sabe aí um dia a gente faz uma live sobre como lidar com pessoas difíceis. Não, nós já vamos agendar aqui. Oi? Já vamos agendar aqui a live. Tá. Que é um tema que eu gosto bastante também. Tem 2 comentários aqui no chat, da Flávia. O egocentrismo também não aceita a crítica, porque a última palavra é sempre a certa, né? A dele. E a verdadeira inteligência emocional recebe a crítica como um feedback. Mas é muito difícil isso, porque você não está esperando ali uma crítica. Então, quando você recebe como um tapa, assim, né? Como você falou, você trava, bloqueia. Você só quer se defender. Não, mas não consegue mais ouvir. Agora, tem um outro ponto, que então você... Uma coisa que ela falou aí, ela falou assim... sobre não entrar na discussão, a fala sim para não discutir com o outro, não entrar na discussão. Mas isso também não quer necessariamente dizer que você está numa atitude assertiva. Você entrou numa atitude passiva para deixar o outro ganhar, né? E não entrou na discussão. Ok. Naquele momento, pode você ter evitado, não te fez mal. Mas se para sempre você agir assim, você já entra no outro extremo. Quer dizer, eu estou sempre aceitando do outro para não discutir nunca. E quando a gente está aceitando do outro para não discutir nunca, uma hora é como se a gente... Eu estou engolindo sapo, e isso vai explodir em algum momento. Ou seja, na minha saúde física, lá no minha úlcera no estômago, ou seja, na minha saúde emocional, de alguma forma, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Não quer dizer que eu vou comprar briga sempre, mas também não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo sempre. Exato. Era mais ou menos o que eu estava falando, que às vezes algumas pessoas já perguntaram para mim, então eu tenho que receber a crítica e não me defender? Não é isso. Às vezes, a crítica, quando ela vem de alguém sabidamente, que você, no caso, sabidamente sabe que essa pessoa não gosta de você, ela não está fazendo uma crítica construtiva, ela está tentando destruir tua autoestima, tentando humilhar você diante das pessoas. A essa crítica, aí sim, aí você deve passar por cima, porque não existe ali uma empatia para com você. Mas é difícil ter essa habilidade de identificar que essa pessoa não está tentando colocar um contraponto. Tem um filósofo contemporâneo, o Cortella, Mário Sérgio, que ele, em uma das palestras dele, ele fala o seguinte, é interessante você ouvir o que as pessoas estão... Aquelas pessoas que pensam diferente de você, não necessariamente uma crítica. Quem pensa diferente de você. Porque dali você pode extrair alguma coisa. Nós não somos o dono da verdade, né? E algo que eu acho muito fantástico. Se você ouvir alguma coisa do eu, pode ter certeza. Você tem essa atitude. Ouviu alguma coisa, falou, e se identificou.
Pude. Essa, uma, uma psicologia meio sabedoria popular aí, né? É. Isso aí É, é porque hoje em dia, estando no Facebook, estando no WhatsApp, na internet é medicina, é é a tudo, né? verdadeira tese. Eu Brincadeiras. acho assim, olha, Nildo, a gente precisa seguir o conselho da Bíblia. E qual que é? Ouvir tudo, retém o que é bom. De todas as coisas, você retém o que é bom. O fato de ouvirmos já é algo maravilhoso, né? Não É, temos nenhum problema a de audição. gente nem sempre vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir, certo? Tem pessoas que são realmente maldosas, agressivas e vêm para, de alguma forma, tentar destruir. Mas essas pessoas já chegam reagindo de uma maneira diferente e a gente consegue perceber aquela pessoa que está falando alguma coisa para te ajudar e aquela pessoa que está falando alguma coisa para te destruir pela forma como ela fala. Mas se propor a, antes de entrar na defensiva, escutar o que a pessoa está tentando te dizer. Não só nas palavras em si, mas nas entrelinhas, nos gestos, na maneira, no tom de voz, né, na maneira como ela se aproxima, como faz todo o conjunto das coisas. Se ela fala com você em particular, se ela tem um tom amigável na voz, sem ser falso, um tom amigável na voz, se ela está de fato preocupada com aquela determinada situação, te dando alternativas para fazer diferente, ou te dando sugestões para fazer diferente, ou se ela está ali apenas te criticando. E bastante sabedoria vinda dos céus mesmo, né? A gente orar e pedir que Deus nos ajude a entender os objetivos da pessoa ao nos falar aquilo, principalmente quando a gente está se sentindo machucado pelo que ela diz, né? Se é que a pessoa tem razão, então pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa razão que ela tem e nos ajudar a mudar naquilo que for de fato preciso mudar. É uma questão de atitude. A gente não é perfeito. E não é porque, eu estou vindo aqui falar de habilidades sociais, agora eu sou mestre em habilidades sociais. Não é nada disso. Eu cometo os mesmos erros que todo mundo, né? Tenho as mesmas frustrações, às vezes reajo de maneira agressiva quando era para ser assertiva, ou fujo da briga, como a menina falou aí, né? Faço de tudo para não brigar, faço de tudo para dizer sim para as pessoas, para não entrar nas encrencas, e colho as consequências dessas escolhas. Mas a gente tem que ir aprendendo e procurando crescer sempre. Tem alguns comentários aqui bem bacanas. Uma outra sabedoria popular, depois eu comento, eu vou ler aqui o chat. A Patrícia comenta o seguinte: agora vem aquela parte do. Então devemos ser mais filtros e não esponja, que é o que a gente estava falando, né? A criança é uma esponja, né? Não tem filtro nenhum porque ela não sabe identificar. Mas depois de adulto, como que fica essa situação? Eu acho que é preciso filtro, você analisar a intenção, agir com sabedoria é justamente isso. Você procurar as lições daquilo, né? O que eu posso aprender, onde eu posso crescer e, de fato, ficar meio surdo para aquilo que não vai te ajudar. Né? Se você fica ouvindo as pessoas que dizem que não vai conseguir, a possibilidade de você não conseguir é muito grande. Mas se você continuar acreditando, continuar tentando, continuar lutando, a possibilidade de conseguir é maior. Então, eu li um desses versinhos do Facebook, do Instagram, né? Agora é mais Instagram que Facebook, que dizia assim que quando a lagarta disse que ia virar borboleta, todos riram dela, menos as borboletas.
Então, se una às pessoas que acreditam em você. Tem algumas sabedorias populares, né? Isso Aves, aí. andam com Então, outras águias. tem essa necessidade de filtros mesmo, porque se a gente não ter Ver tudo, essa né? sabedoria, a gente vai sofrer todo o tempo, porque o outro vai massacrar, né? Tem um outro comentário aqui. Quem tem o espírito simples, humilde, de Pedro, o filho do trovão, é difícil ser meigo nas palavras. Dani, obrigado pelo comentário, Patrícia e a Flávia, todos que estão comentando. Quem tiver mais perguntas aí, fiquem à vontade. Mas a outra sabedoria popular era, do ponto de vista das pessoas, ela tem razão. Do ponto de vista do seu opositor, ela tem razão. A razão dela, né? Ela acha que ela está certa, assim como eu acho que eu estou certo. E é onde entra esse pequeno conflito, né? É aquela historinha do 6 e do 9, aquela figurinha, né? Isso, Cada um exatamente. olhando de um lado, na sua verdade, Uhum. sem entender que o outro pode ter só um outro ponto de vista. Eu vou pegar um outro termo agora, emprestado, do mundo jurídico, da Constituição Federal. Trate os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu não tenho aqui, mas imagine que existe um muro e existem pessoas de várias estaturas. Se você pegar o mesmo banco, ali vai estar igual, certo? Todos terão um banco na mesma altura. Mas e quem tiver uma estatura menor? Ele foi tratado na sua igualdade? Para nós refletirmos, eu queria que vocês imaginassem esta situação. E aí esse termo, ele diz o seguinte: trate os desiguais na medida da sua desigualdade. Se alguém tem uma desigualdade de estatura, para que, por exemplo, eu tenho 1,85 m, para eu alcançar um muro é muito mais fácil, mas alguém que tem 1,50 m, ele vai precisar de um banco maior que eu. Ele foi tratado, mas ele alcançou o mesmo objetivo. Pegando essa ilustração do 9, quanto que é 5 mais 4? É 9. 3 vezes 3 é 9. E 6 mais 3 também é 9. Então, várias ideias diferentes, mas que podem chegar ao mesmo consenso, né? Eu acabei cortando tua linha de raciocínio, espero que não tenha perdido. Não, é isso mesmo. A história do banco aí e do muro é bacana, né? É você dar oportunidades iguais, não quer dizer que você vai dar a mesma condição para todo mundo, né? Sim. Porque vai ter o que vai precisar de 2 bancos, vai ter o que vai precisar da escadinha e vai ter o que não vai precisar de nada, né? Para que todos tenham a mesma oportunidade de enxergar por cima do muro, né? Mas a gente precisa aprender e precisa desenvolver este olhar com a gente e com os outros. Era E aí isso a que eu ia gente falar. volta lá no conselho da Bíblia, né? Eu preciso me amar a Deus sobre todas as coisas, me amar e amar ao próximo. Vou me amar e amar ao próximo na mesma medida. Não vou amar só ao próximo, porque quando a gente fala de um amor ao próximo, parece que se a gente se amar é egoísmo. Então, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim, cuidar de mim, para que eu possa até amar o outro da melhor maneira que eu posso, da melhor maneira, né? Com os meus melhores recursos para oferecer às outras pessoas. E os outros também, né? Amar ao próximo nessa mesma medida. Acho que dentro deste equilíbrio vem da onde? Vem do amor de Deus mesmo. Eu estou lendo esse livro aqui, Justiça, o que é a coisa certa a fazer? E nem sempre a justiça, como nós conhecemos, ela é justa. Pegando também um pouco do gancho aí da área jurídica, nem sempre a justiça é justa. Então, como que nós devemos agir diante de uma situação como esta?
onde nós observamos aí pessoas, pegando aquele exemplo do muro, serem tratadas de forma diferentes. Volta na empatia, que é colocar-se no lugar do outro. O colocar-se no lugar do outro quer dizer o quê? Você está se amando. Puxa, eu não gostaria que eu fosse tratado desta forma. Que são os últimos slides aqui, Viviane. A empatia, né? A capacidade de compreender o que alguém pensa e sente em uma demanda afetiva, comunicando-lhe adequadamente tal compreensão de sentimento. E o último slide que você colocou, a expressão de sentimento positivo, né? Uhum. Como seres humanos, nós precisamos ter essa, eu diria, empatia mesmo, né? Nos colocarmos no lugar do outro, ao ponto de ficarmos indignados com a injustiça, que nós vemos muito no mundo de hoje, né? Essa injustiça, ela levou, durante esse período de pandemia, a muitas pessoas a começarem a expressar as suas ideias, ter opiniões diferentes, e isso causou o quê? Um racha em relacionamentos, inclusive relacionamentos matrimoniais. Não saber ouvir, não concordar, não é somente não concordar, é não aceitar a opinião das outras pessoas, porque, mais uma vez, pegando um gancho do mundo jurídico, eu posso não concordar com absolutamente nada do que você diz, mas eu defenderei o seu direito de pensar assim e de agir assim até o dia da minha morte. Isso quer dizer o quê? Embora eu não concorde, mas eu aceito que você pense dessa forma. Mas eu não concordo. Mas eu aceito que você pense assim, porque eu também penso diferente. Então, durante esse período de pandemia, nós vimos aí, infelizmente, muitos relacionamentos serem destruídos por não aceitar, não concordar que uma pessoa pense de uma forma e outro pense de outra. O não aceitar, não concordar, não quer dizer que você vai perder o respeito por essa pessoa. Né? Muitos gostam de maçã, outros gostam de pera, muitos gostam de uma determinada situação, e eu falando assim um pouco da divisão que houve, né, principalmente na igreja, em relação à política, né, causou um racha muito grande dentro da igreja. Quando nós entendermos que as pessoas são livres, e vemos isso recentemente, o caso de um jogador de futebol, né, que postou alguma coisa diferente, ele foi criticado, hoje tem a cultura do cancelamento na internet, entre outros cancelamentos, né? Então, quando nós temos a dificuldade de enxergar o outro e dizer que ele é um mundo totalmente diferente, mas um mundo que precisa ser respeitado, eu postei até no meu status no Instagram, alguma coisa nesse sentido, né? Que nós precisamos aceitar que as outras pessoas têm o mesmo direito que eu tenho. Se ele tem o direito de pensar assim, eu tenho o direito de pensar de outra forma. E nem por isso eu tenho que agir de maneira que ele entenda que eu penso diferente, mas eu respeito, né? E nem por assim, não quer dizer que ele vai ser o meu melhor amigo, porque se a gente tem ideias diferentes, dificilmente a gente vai conseguir andar para o mesmo lado. A gente vai querer andar para lados diferentes. Mas dar à pessoa e conviver é justamente isso, a gente saber ouvir as opiniões, entender a opinião do outro, aceitando ela ou não. Né? Não é porque eu tenho uma escolha diferente para a minha vida, ou eu tenho valores e parâmetros diferentes, que agora eu vou agir só assim, eu vou conviver com pessoas só desse tipo, ou então eu vou exterminar da face da terra todo mundo que pensa diferente. Né? Porque às vezes a impressão que a gente tem é essa. Você até em alguns casos percebe, né, Vita? Quando você comenta alguma ideia contrária, parece os raios assim, saindo do olho e... Mas no final, no fundo, a gente tem que perceber o quê? A gente passou
de ser um grupo social, um grupo de seres sociais para seres sociovirtuais, né? Só que as pessoas na internet acham que elas têm mais direitos, que elas podem dizer o que elas quiserem sem filtro, e elas ofendem as outras pessoas pela maneira como se colocam e se sentem ofendidas e vão lá e criticam, e, enfim, pela maneira como se posicionam, justamente porque acham que não precisam ser respeitosas por não estarem ali cara a cara. Dizem coisas na internet que não diriam se tivesse frente a frente com a pessoa. Então, eu acho que um bom parâmetro é este. Se você não tem coragem de dizer na cara da pessoa, não escreva para ela. Pode ser que alguns tenham coragem, porque da pandemia não se viram, mas lidar com o ser humano é muito difícil, né? Porque são criações diferentes, você herda geneticamente uma mistura muito grande de gerações passadas. Então, isso é muito complexo, né? O ser humano é um mundo muito complexo. Mas, quando nós sempre procuramos o que é difícil, nos colocarmos, por que essa pessoa agiu assim? Vai ver que ela teve um dia diferente, teve uma noite mal dormida, recebeu uma notícia antes de vir para o trabalho, que não foi legal, que mexeu com o emocional dessa pessoa. O problema é que muitas vezes aconteceu coisas também, antes de chegarmos ao trabalho, que também mexeram com o emocional. E aí onde entra a inteligência emocional, né? Já que tem esse lado, eu também não estou legal, eu recebi aquela notícia que não foi legal, essa pessoa provavelmente recebeu a notícia. Fale o menos possível. Patrícia Kelly. Assim, você olhar para outro, e quanto mais a gente convive com as pessoas, a gente começa a perceber isso, quando o outro quer conversar e quando a pessoa não quer conversar, né? Quando é o dia de ficar quietinho no seu canto, e quando é o dia de, enfim, trocar informações e tá legal, e quer ali participar do grupo, dar risada, fazer brincadeira, e quando a gente não tá. Agora, eu costumo dizer assim, se a gente está muito feliz ou muito triste, ou se a gente está muito mexido numa determinada situação, não é o dia de tomar decisão. Muito sábio. Passar aquela euforia ou aquela tristeza para justamente tomar decisões mais conscientes, né? Fazer escolhas mais conscientes. Então, você tem que estar dentro do seu equilíbrio. E é muito difícil estar equilibrado todo dia, né? Infelizmente, a gente só vai ter essa capacidade lá no céu. Porque aqui na Terra, a gente vai ter equilibrados uns dias e outros a gente vai arrasar menos as pessoas. Mas lá no céu... Com certeza. Patrícia Kelly fez um comentário aqui, exatamente isso. A opinião dos outros, hoje em dia, parece que é ofensa pessoal e ofensa gravíssima. É lamentável, o mundo virtual, ele trouxe muitos benefícios, mas também trouxe algumas coisas que, como nós mencionamos aqui, muitas pessoas não teriam coragem de falar pessoalmente, mas através da internet, atrás do teclado, elas têm. E as pessoas começaram aquela verborragia, né? De falar coisas que possivelmente, né, ela acredita, mas ela sabe, em alguns momentos, de forma maldosa, que vai atingir a outra pessoa. E aí entra um outro lado que é extremamente importante. É como se nós dessemos um controle remoto na mão dessas pessoas, dizendo, me controle. Ela aperta um botãozinho, que é, às vezes, uma palavra, ou, às vezes, uma atitude, ou, às vezes, uma omissão. Mas qualquer botãozinho que essas pessoas apertarem no controle, elas vão nos atingir. Nós damos esse poder para as pessoas, de certa forma, nos atingirem, né? É por isso que a gente tem que aprender a cuidar da gente mesmo, né? E enquanto pais e mães, tem que ensinar os filhos a cuidarem do seu emocional, né? A olhar para dentro de si, a descobrir o que eu vou permitir que me atinja ou não,
a criar a força, a resiliência de enfrentar a decepção, a desilusão, a tristeza, a crítica, né? De mudar o rumo, de fazer escolhas diferentes. Isso tudo volta lá no aprendizado. E se, por algum motivo, eu não aprendi isso ainda, e não importa se eu tenho 10, 15, 30, 50 anos, pode ser aprendido. Precisa de uma decisão? Precisa. Precisa, talvez, aí de uma ajuda maior, de mais leitura, de mais conhecimento, de ir atrás, de maior esforço? Precisa. Mas tudo isso pode ser aprendido e vai melhorar a qualidade de vida, a minha e das pessoas que estão ao meu redor. Perfeito. Viviane, passou-se 1 hora e 5 minutos e foi algo tão bacana que eu não percebi o tempo. Tenho certeza que o pessoal também. É sempre muito bom. É um bate-papo muito agradável. Nós conseguimos ouvir, né, uma opinião diferente, ouvir pessoas que foram treinadas, são treinadas, né, para lidar com essas situações, embora sejam seres humanos, como a Viviane mencionou, né? Todo mundo vai ter em algum momento, independente do seu grau de profissionalismo, de treinamento, de capacitação, é um ser humano, por trás é um ser humano, não é? Para mim, mais uma vez, foi um prazer, sempre muito bom, e já anotei aqui da sua sugestão sobre a próxima live. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês que ficaram até agora. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas, pelas afirmações. Obrigado por assistirem. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal, compartilhe essa live. Se você conhece alguém que precisa ouvir algumas coisas que foram abordadas aqui, então compartilhe, olha, assiste essa live. Talvez tenha algo que possa ajudar você a lidar com essa dificuldade, não necessariamente como uma crítica, tá? Pode ser que seja alguém submisso, que essa pessoa ela precise ouvir, que ela precisa tomar uma posição firme, não ser somente a submissa e falar sim para absolutamente tudo. Isso gera uma série de complicações, né? Em relação a tempo, em relação a compromissos. Quando você não consegue falar sim, é complicado. Você pode até marcar 3 lives no mesmo dia e na mesma hora, caso não consiga dizer não. É uma complicação considerável. E, Viviane, muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite. Como eu falei, eu agradeço também. Prazer. E quero terminar assim com mais um conselho da Bíblia, né? Ótimo. Lá em Tiago 1:5, Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. E Ele dá mesmo, e Ele está disposto a se preocupar com os mínimos detalhes da nossa vida. Então, qual é a nossa parte? É confiar, é pedir, é orar. Enquanto a gente vive nessa terra, buscar viver da melhor maneira possível. E quem nos dá as ferramentas para isso é Deus, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, quanto mais ligadinho com Deus, quanto mais seguros no amor de Deus, melhor é o nosso relacionamento com a gente mesmo e com os outros. Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Dani, Flávia, Patrícia, Clebson, Julie, Silvani, que mais aqui? A Aldineia, a todos. Muito obrigado por vocês assistirem. Próxima sexta-feira tem nova live aqui no canal, então não percam. Vivi, uma excelente noite. Bom feriado prolongado a todos. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.